Bom dia a todos. Fui designado para a honrosa missão de dar as boas-vindas ao Henrique, que se deslocou de Recife para cá para apresentar uma coleção em que o Fernando vai logo mais fazer a síntese do currículo do Henrique. E a Sociedade Filatélica fica muito feliz em tê-lo aqui. A comunidade virtual que está nos assistindo, os nossos associados que estão presentes. Enfim, tenho certeza que será mais um bom momento de transmitir a sua erudição para nós sobre o que você fez e também aquilo que sempre nos inspira a continuar fazendo o que fazemos, colecionando selos, adicionando ao selo a cultura, enfim, tudo aquilo que vocês vão ver agora. Seja muito bem-vindo, Henrique. E o Fernando vai fazer uma breve apresentação do Henrique, em seguida o bastão está com o Henrique. Bom dia a todos. Mais um evento aqui dos grupos de estudos da SPP, dessa vez no grupo de estudos de História Postal. A gente tem a honra de receber aqui o Henrique, que é museólogo, mestre em museologia, chefe de divisão de estudos em instituto lá em Recife, Joaquim Nabuco, né? E é um grande estudioso e como tal, como não poderia ser diferente, encara a filatelia de uma forma muito séria. Não que a filatelia seja séria, mas a dedicação dele à filatelia é uma dedicação ímpar. A gente vê pelas coleções dele, não só por essa de FEB, que ele vai apresentar hoje para a gente, no período da Segunda Guerra Mundial, falando da censura, mas outras coleções também que ele faz, e que aos poucos aqui na SPP a gente vai ter a honra de recebê-lo outras vezes para apresentar as demais coleções também. E o Henrique é um associado da SPP, então mais uma honra para a gente ter um associado tão gabaritado como o Henrique, fazendo um estudo desse nível aqui. E o principal ainda é conseguir ligar mais uma área de estudo, que é a museologia, com a filatelia, com um estudo tão sério e dedicado como o do Henrique. Henrique, muito obrigado mesmo por ter a disponibilidade de vir para São Paulo para apresentar a sua coleção. É uma honra tê-lo aqui e agora a palavra está com você. Obrigado. Bom dia a todos que estão aqui. Pessoal da internet, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora quem assiste. Eu sou um dos internautas, acompanho lá do Recife as palestras de vocês. Eu venho acompanhando não só isso, mas o trabalho da SPP há anos. Sou sócio daqui da SPP, eu acho que há uns 10 anos, se não me engano, enfim, sócio correspondente. Passei algumas fases sem pagar anuidade, enfim, porque é demanda da vida, mas voltei ano passado e tive a oportunidade ano passado de conhecer a sede da SPP, que sempre quis conhecer. Vi assim por fotos, eventos e conheci alguns pontualmente, que quando encontrava em exposições, e ano passado vinha a trabalho a São Paulo e decidi um sábado vir e conheci vocês, enfim. Aí eu decidi, foi principalmente no momento em que eu decidi montar minha coleção sobre a Segunda Guerra Mundial. Tinha muito material, principalmente sobre a FEB, e eu vou mais para frente explicar por que decidi o tema, enfim, desde quando. E aí eu fiz uma apresentação, uma apresentação em PowerPoint para os presentes, que depois vai ser disponibilizada online. Vamos lá. O roteiro da minha apresentação, enfim, eu vou tratar 5 tópicos, meus agradecimentos, uma justificativa da apresentação, por que apresentar minha coleção aqui, a apresentação da coleção em si, dos propósitos dela, como eu a dividi, quais são as principais peças. Eu trouxe 5 exemplos de correspondências da coleção, destrinchando, tentando, a partir da história postal, tentar identificar cada carimbo, o porquê, tentando explicar as peças, e foram as peças que mais demandaram pesquisa. E, por último, as considerações finais. Primeiro, os agradecimentos. Primeiro, eu queria agradecer à Sociedade Filatélica Paulista pela oportunidade de apresentar e discutir minha coleção e parabenizar pela iniciativa das palestras e sua divulgação na internet através dos vídeos e imagens das coleções. Para mim é gratificante porque em Recife nós somos poucos colecionadores de selos, poucos filatelistas, e ainda expositores somos menos ainda. Praticamente hoje em dia só tem Ginaldo junto comigo,
e a gente até pouco se encontra devido às demandas de trabalho. Então eu passo praticamente eu, meu computador e meus selos e minhas cartas. Principalmente cartas ultimamente, que eu estou me dedicando mais à história postal. E não tem com quem dialogar. Então, sempre quando vou no Rio de Janeiro, eu vou no Clube Filatélico, encontro uma pessoa ou outra, vou nas exposições para conversar, mas eu não tenho com quem conversar. Então, se eu falar muito aqui, ficar empeteirada, porque é muita coisa que eu quero discutir e é importante vocês verem, opinarem, falarem sobre a forma como eu estou tratando da coleção, enfim, por isso essa oportunidade é importante, e é importante o que a SPP vem fazendo, que é único no Brasil, fazendo essas palestras, outras entidades no mundo fazem, e com a qualidade de ter transmissão online, que é praticamente a única no mundo que faz isso. Há outros eventos que fazem, mas é muito pontual, aqui tem essa frequência, todo mês tem uma palestra, isso é importante, enfim, e para haver essa troca. Ao Clube Filatélico do Brasil, agradeço porque foi o local onde tornei-me filatelista. Agradeço por todos os aprendizados. Desde meus 8 anos frequento lá. Primeiro por um curso de filatelia que o filatelista Evandro Rocha organizou. E a partir disso entrei de sócio e de lá para cá comecei como juvenil, depois como adulto, agora como correspondente, já que eu moro em Recife. Mas é lá que eu agradeço a eles aos aprendizados sobre colecionar, expor selos e correspondências. E eu agradeço muito aos filatelistas lá pelo estímulo a ter uma admiração e dedicação à filatelia. Eu tenho diversas referências e amigos lá, eu posso citar alguns, Gilberto William, que é um grande amigo. Temos defasagens de gerações imensas. Eu acho que eu sou o palestrante mais novo aqui, eu tenho 33 anos. Seu Gilberto tem 90 e é um grande amigo. Sempre que eu vou no Recife, sempre que eu vou no Rio de Janeiro, no clube, eu visito, converso com ele, adoro, é uma pessoa, um grande amigo. E outros que sempre me ensinaram. Rubem Porto, que é um grande interlocutor nessa temática de Segunda Guerra, já que ele coleciona o mesmo tema. Clerman Vanderlei, que eu aprendi muito sobre história postal com ele, sempre fui aprendendo. Entre outros sócios, que me foge ao nome. A Yara, que é secretária lá há anos e que sempre, se ela vê aí na internet, eu agradeço tudo. Que ela, a mesma distância me ajuda. E diversos sócios. Eu vou menciono só esses, mas é um agradecimento geral a todos. E agradeço à Câmara Brasileira de Filatelia, a Sociedade Filatélica Brasileira, a Federação dos Filatelistas do Brasil, a ARGE Brasília e a Federação Brasileira de Filatelia, a FEBRAF, e demais entidades filatélicas nacionais e internacionais pelas exposições e publicações que auxiliam em minha permanente formação filatélica. Eu mencionei ali, essas entidades foram que diretamente me influenciaram na minha formação e nesses anos todos na filatelia. A justificativa da apresentação. Poderia falar que é por causa que hoje, esse ano eu completo 20 anos de participação em exposições. Eu comecei em 97, em 2 juvenis, uma em Goiás e outra em Belo Horizonte, correndo pela Câmara Brasileira de Filatelia. Eu estive pessoalmente, expus e estive pessoalmente. Mas o principal motivo foi uma provocação que houve numa reunião do grupo de estudo de História Postal, em 12 de novembro de 2016, foi uma palestra do Reinaldo Jacob, que tratava sobre questão de história postal, como organizar coleções de história postal, e surgiu um questionamento dele com Miguel, que era se a temática da Segunda Guerra Mundial caberia na classe temática ou tradicional. Foi solicitado aos sócios da SPP que discutissem por e-mail esse questionamento. E quando eu estive ano passado aqui com o Fernando me incluiu no grupo de estudo de história postal. A gente teve uma longa conversa, enfim, ele gostou de mim, bota aí, mesmo a distância você vai participar. E eu vou agora, não pude responder por e-mail, decidi responder pessoalmente. Para mim, eu considero que a Segunda Guerra Mundial pode se enquadrar em todas as classes de exposições filatélicas. Eu tenho 2 jurados aqui presentes, eles podem até me questionar, mas eu acredito que em todas as classes você pode apresentar essa temática e abordá-la de diversas maneiras nas exposições filatélicas. E para este debate eu trouxe a minha coleção de história postal brasileira tratando da Segunda Guerra Mundial. E eu trouxe aqui como exemplo a lista da exposição que eu vou apresentar, a Abrapex 2007, das 13 classes que estão presentes. E afirmo, cabe Segunda Guerra Mundial em todos os temas. Filatelia tradicional, você pode usar um determinado selo de alguma ocupação, por exemplo, da Alemanha, ou algum selo específico que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. História postal, você pode tratar de diversos temas no mundo todo, correio militar, censura postal,
enfim. E termos postais, você pode estudar formulários de correspondência de campos de concentração ou de prisioneiros de guerra, que são considerados termos postais. A aerofilatelia, a gente pode dar como exemplo a LAT, que teve a sua atuação durante a Segunda Guerra Mundial. A interrupção dela do funcionamento no Brasil, por exemplo, foi em decorrência da Segunda Guerra Mundial, da entrada do Brasil na Segunda Guerra, por questões políticas. Então, é a Segunda Guerra em aerofilatelia. Filatelia temática, temos o exemplo da coleção do Miguel, mas tem outros exemplos no mundo de coleções que tratam ou de uma determinada batalha, ou de um determinado campo de batalha, de guerra em determinado continente, ou de aspectos específicos na filatelia. Máxima filia, podíamos ter uma coleção sobre líderes, máximos postais de líderes civis e militares da Segunda Guerra Mundial. Selos fiscais, algum selo específico de utilidade fiscal para algum determinado momento durante a Segunda Guerra. Filatelia juvenil, todas as classes poderiam se encaixar na filatelia juvenil. Literatura filatélica, existe aos montes. Trabalhos sobre Segunda Guerra Mundial, filatelia tradicional e história postal. Filatelia moderna, século XXI, porém a gente poderia ter um estudo sobre alguma emissão que é comemorativa do aniversário da Segunda Guerra Mundial, que foi lançado no século XXI. Até isso, indiretamente, você teria a Segunda Guerra Mundial. Filatelia aberta, open class, com certeza, você dá com documentos, selos e com documentos dos mais diversos, não filatélicos. Desculpa, só tirar o som para não atrapalhar. Um quadro, eu mesmo participei durante anos com a minha coleção da FEB, na classe um quadro, e tem diversas coleções, como por exemplo, Rubem Porto tem uma coleção sobre o Correio Militar norte-americano das bases aéreas e aeronavais aqui no Brasil, em um quadro, e cartões postais, você pode ter aos montes cartões postais voltados sobre a temática da Segunda Guerra Mundial. Então está aí uma prova de que todas as classes incluem essa minha resposta ao questionamento que houve no grupo de estudos. Vai. Tá. Valeu. A apresentação da coleção. Eu comecei essa coleção, posso dizer que na filatelia juvenil, pois eu tinha uma coleção que chamava Grandes Vultos da História, vultos que fizeram a história do Brasil, da história brasileira, uma coisa assim, que era sobre personalidades brasileiras, e para algumas personalidades eu comecei a adquirir correspondências da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre o Mascarenhas de Moraes, que foi o comandante da FEB. Eu comecei a comprar peças ligadas à FEB, principalmente que eu posso considerar que foi a peça que começou tudo, que é a correspondência dizendo censura de militar da FEB. Mais à frente eu vou falar dela, quando eu falar da FEB, do Correio Militar da FEB, que foi essa coleção já expunha na classe juvenil. Eu não fazia ideia da importância dela e da raridade dela. Com o tempo fui sabendo, adquirindo conhecimento, fui percebendo a raridade dela, e a partir dela eu comecei a estudar muito a FEB, a ir em arquivos, juntar, ler todo o material que existe sobre o Correio da FEB e sobre a própria FEB, para poder entender certas coisas, certos aspectos. E a partir disso eu comecei a expor um quadro da FEB, só que eu queria mais, e a FEB é difícil de expor isso em quadros, ia ficar muito material repetitivo, você tem muita coisa para estudar. Teremos até o exemplo de uma coleção de um italiano que eu conheci há pouco tempo, que está na internet, Napoli, acho que é Napoli o nome dele, que é um italiano que coleciona Correio Militar da FEB. Ele vai expor na Brasília 2017. Vou até ver a coleção pessoalmente, eu tenho ela em PDF, que está online. E você vê que tem muito material repetido, inclusive até dos militares que participaram. Ele tem 20 cartas do mesmo militar, e que você vê que não tem. E também há algumas falhas no estudo dele devido ao não acesso às informações, as fontes, muitas não serem publicadas, outras só estarem em língua portuguesa, enfim. Mas ele tem uma boa coleção, tem muita coisa muito boa lá. Mas tem uma dificuldade de expor FEB. Então eu decidi fazer uma coleção do Brasil na Segunda Guerra, incluindo a parte civil e outros militares além da FEB. E aí consegui chegar a esse resultado. Eu comecei do ano passado, início do ano passado, que eu decidi, eu vou começar essa coleção, vou começar a organizar. E aí comecei a fazer no computador, aos poucos. Dei uma guinada de janeiro desse ano, aproveitei que tinha pouca coisa demandando no meu trabalho, final de semana e de noite eu ficava fazendo. E
quando veio a Abrapex 2017, eu falei, é a hora de expor em 5 quadros. Eu tenho que enfrentar esse desafio. Depois de anos de ter exposto uma vez com 4 quadros na juvenil, eu decidi, vou fazer uma exposição em 5 quadros em adulto, depois de anos em um quadro, e esse é o resultado. Vamos lá, para apresentar a coleção, depois dessa apresentação, eu trouxe quais seriam, a partir do que eu ouço em palestras, e eu devo ressaltar aqui que alguns autores me marcaram a pensar, e através de suas palestras, a como montar a coleção. Paulo Comelli foi um interlocutor muito, não só através de seus textos, mas pessoalmente, tive longas conversas com ele. Ele chegou a ver algumas coleções minhas, montadas da FEB, e a gente dialogava muito sobre história postal. O Clerman Vanderlei e Everaldo Santos. Eu acho que são 3 autores nos últimos anos que têm me marcado. O Rubem Porto, mais pela temática. A gente tem conversado também quando nos encontramos. Mas esses 3 primeiros que eu mencionei são que me ajudaram muito, que eles falam nos seus textos, nas suas palestras, eu tentei implantar aqui. Então, o próprio Everaldo, numa palestra aqui, fala que tem que ter 3 coisas na página de apresentação, que são as principais e é que eu trouxe aqui. Então, primeiro, o propósito da coleção. 3 linhas, rápido. A coleção aborda a história postal brasileira no período da Segunda Guerra Mundial, utilizando correspondências civis e militares expedidas no contexto nacional e internacional. Período estabelecido para a coleção. Como limites temporais, e aí eu fiquei muito com aquilo que ele fala, você não pode históricos em fatos postais. E daí eu trago, você pode estudar a Segunda Guerra Mundial em história postal, sim, mas tem que estar em fatos postais. Então, eu coloquei como limites temporais a interrupção de comunicações postais e censura postal logo após a invasão das tropas alemãs na Polônia, em setembro de 39. Eu tenho exemplos aqui que logo em setembro já começou a ter censura e interrupção de comunicações postais. E a minha coleção termina com a desmobilização do serviço postal da Força Expedicionária Brasileira em setembro de 45, que é quando eles começam a desmontar. Em outubro de 45, o serviço postal vem para o Rio de Janeiro só para fazer os relatórios, finalizar, mas ele encerra e as últimas correspondências são de setembro de 45. Então, tentei estabelecer 2 momentos, 2 marcos de história postal, 2 marcos de serviços postais para poder dar os limites da coleção. E não meros fatos históricos, a invasão da Polônia e a rendição dos japoneses, por exemplo. O plano da coleção, e aí a partir do plano que está ali eu vou apresentando aqui rapidamente a coleção. Eu estou muito rápido, gente, tá bom? A coleção está dividida em 5 capítulos, e foram os capítulos que eu pude fazer assim, que eu pensei quando eu olhei a minha coleção. Fiquei muito na dúvida se dividia por questões temáticas ou por cronologia histórica. Então isso é algo que eu ainda vou, assim, primeiro momento eu decidi isso, vamos ver o que os jurados vão falar, vamos ver o que outros filatristas vão falar. É a primeira vez, eu acho que me coloquei a tapa, vamos embora, vamos ver no que vai dar. Decidi por temas, acredito que foi a solução mais prática naquele momento para organizar 5 quadros. Então eu comecei a coleção, a primeira página, não é um fato tão importante, não é uma peça tão importante dentro da história postal, mas mais por curiosidade. Dentro da Segunda Guerra Mundial, uma correspondência da Alemanha para o Oswaldo Aranha, que era o ministro das Relações Exteriores. E, por coincidência, ele foi o ministro que mais brigou para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial contra o eixo, se vinculasse aos aliados. E, por coincidência, um pouco antes, de maio de 39, ele recebe essa correspondência com selos alemães, ele recebe uma correspondência. Tudo bem que é de um brasileiro que trabalhava lá para Itamaraty, mas por essa curiosidade, por esse fato, eu falei, vou começar por essa peça. Mas por uma curiosidade, não tanto por um fato de história postal. E aí, a partir disso, da página 2, eu começo a organizar a coleção. E fazer o estudo da história postal da Segunda Guerra. Eu começo o primeiro capítulo, comunicações postais interrompidas. O que é isso? São correspondências que saem do Brasil, mas são interceptadas no meio do caminho devido ao fim temporário de comunicações postais. Então, eu foquei só nas correspondências brasileiras destinadas ao exterior e que voltam com marcas postais de interrupção de comunicações postais. E começo com 2 correspondências de agosto de 39
indo para a Alemanha e que são interceptadas na França. A França acaba de romper relações diplomáticas e entra em estado de guerra com a Alemanha e elas são devolvidas para o Brasil. E com as suas devidas marcas de devolução, mas marcas ligadas à correspondência daquele período da guerra. E aí depois eu venho com invasões de outros países. Essa aqui é uma marca aqui sueca, numa correspondência indo para a Bélgica. A Bélgica tinha acabado de ser invadida. Tem aqui essa que eu vou esmiuçar mais para frente, que ela sai do Brasil para a França, só que a França já está dividida, já está ocupada pela Alemanha, e ela é interceptada na parte que não está sob a invasão alemã e retorna. E recebe duas marcas, uma francesa e uma norte-americana de devolução devido à interrupção dos serviços postais. Outras aqui, uma indo para o Senegal, que também estava em guerra, foi invadido de volta da cá, uma para o Japão, uma para as Índias Orientais Holandesas, que foi invadida pelo Japão, e essa que é para a França, que tem esse formulário norte-americano. Ela sai de Natal para a França e ela é devolvido com esse formulário norte-americano. E a principal obra que trata desse assunto, e depois, quando minha coleção estiver online, todas as referências estão, eu decidi, também por uma indicação e uma sugestão do Everaldo, não colocar na primeira página, porque é muito livro que eu consultei, muito artigo e muitos documentos, eu coloco em notas de rodapé ao longo dos capítulos, as folhas. É o trabalho do Michael Derry, Return to Sender, que é um estudo, que é a segunda edição de 2015, que ele trata de todas as comunicações interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive o Brasil. Ele apresenta alguns carimbos do Brasil, eu não tenho nenhum do Brasil ainda, mas são conhecidos 3 tipos de carimbo, de comunicações interrompidas, mas a partir do estudo dele eu consegui identificar todas as marcas, consegui traçar e o porquê porque recebeu a marca e quando recebeu, enfim, em qual momento. E assim, todo momento que eu lia o trabalho dele, eu tinha que me recorrer a trabalhos de história política, história militar sobre a Segunda Guerra, para poder bater as informações. Então dá trabalho. Às vezes, para uma carta, você tem que ler 5 livros para poder identificar quando houve, quando foi. E é uma pena que não dá para demonstrar isso aqui. Eu tentei ao máximo demonstrar isso, mas é difícil. Essa solução da nota de rodapé foi ótima. Eu consegui colocar o máximo. Mas eu vou dar um exemplo aí de uma carta da FEB que eu tive que considerar vários livros para poder identificar e descrevê-la. Então, assim, o primeiro capítulo trata disso. O segundo capítulo, que é censura postal em correspondência brasileira, eu decidi... Aí eu parto do princípio do que o Rubem Porto, na coleção dele, Censura Postal, parte o que é correspondência brasileira. Ele considera as correspondências saídas do Brasil para o exterior e a do exterior que vem para o Brasil e que usa o serviço postal brasileiro. Então, eu separei em 3 partes essa parte de censura postal. Uma primeira, são essas 4 primeiras páginas, são correspondências brasileiras para o exterior, censuradas somente no exterior, no período de neutralidade, que vai de setembro de 39 até agosto de 42. Então aqui você tem censura logo quando tem o início da Segunda Guerra, já em setembro, aqui uma censura do Reino Unido e aqui uma censura do Reino Unido e da Alemanha, em correspondência brasileira de agosto de 39, indo para lá. E tem a censura francesa, italiana, do Congo belga, da Austrália, da Alemanha e de Curaçao, das Índias Ocidentais Holandesas. Correspondência do Brasil para o exterior com a censura no período de neutralidade. Importante destacar. A segunda parte, que eu trago nessas 4 páginas, é a censura postal brasileira no período de neutralidade. A gente tem que lembrar que o Brasil estava sob Estado Novo, um momento de ditadura do presidente Getúlio Vargas, e já existia, quer dizer, desde o início do governo Vargas em 30, na própria Revolução de 30 já tem censura postal dos 2 lados, dos revolucionários e dos legalistas. Só que em 37 é implantado o Estado Novo. E aí há um aumento de censura, fica mais acirrado essa perseguição, enfim, uma campanha nacionalista muito forte. E eu trago aqui correspondências censuradas no período de neutralidade do Brasil, com censura do Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
Aqui eu trouxe com censura de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas com o carimbo de propaganda nacionalista, que era aprovada pelos Correios, que era oficial a legislação e a literatura sobre isso, literatura tanto na história militar como na história postal, que explica essas marcas que eram com mensagem nacional, com uma frase nacionalista do general Lauro Miller. Então pode ser considerado história postal, pois era previsto pelo Correio, e censura paulista de Pernambuco e 2 do Distrito Federal. Dando continuidade a esse capítulo, eu passo a apresentar a partir do 2º quadro até o meio do 3º quadro a censura civil durante o período do Brasil em estado de guerra, a partir de quando ele entra em estado de guerra com a Alemanha e Itália, dia 31 de agosto de 42, até o fim da censura postal, que é em agosto de 45. Então aqui, qual a opção que eu dei? Separar por estado, focando num trabalho do norte-americano, que não está aqui a referência, mas enfim, porque está aqui, do Bruce Bury, censura postal brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, da BUAIS, daquela entidade norte-americana de filatelia brasileira. Então, no artigo dele, ele, a partir da documentação que existe nos Estados Unidos, ele conseguiu mapear, porque houve influência dos Estados Unidos, do Correio, isso tem que haver mais estudos sobre, deve existir fontes lá, como fontes aqui, fontes documentais, que a censura brasileira, nesse momento que entra na guerra, é muito influenciada pela norte-americana. E aí ele determina que aos 4 principais escritórios de censura postal no Brasil, para correspondência posterior principalmente, que era no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará. Então eu começo esse capítulo, no caso eu começo com uma carta, que é a única conhecida, com essa marca que está nem catalogada, e aí o principal trabalho sobre censura postal brasileira é do alemão Jürgen Mayfer, a 2ª edição de 2012 do livro dele, mas ainda há muita coisa que não está catalogada por ele. Então há muita coisa para se estudar. E eu começo por essa carta, que é a única conhecida, com essa marca da chefia geral da censura postal brasileira no Distrito Federal. E há de se lembrar, e eu vou explicar mais à frente, porque há uma diferença de, quem é mais velho sabe, Distrito Federal no Rio de Janeiro com o Rio de Janeiro Estado, que depois do Distrito Federal veio de Estado da Guanabara, e há muita confusão no catálogo dele por causa disso. Ele utiliza censura que não é do Rio de Janeiro, ele coloca como do Distrito Federal, ele coloca como Distrito Federal, mas enfim, isso mais à frente eu explico. E aí eu começo com o Distrito Federal, e eu dei a seguinte caráter nessa parte da coleção: não repetir carimbos de censura. Existe um exemplar de cada carimbo de censura de cada estado. Quando eu repito, eu explico por que eu repito, que são casos excepcionais. Então, eu começo Distrito Federal, até aqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, e, por exemplo, aqui eu repito o Rio Grande do Sul, porque havia, segundo o catálogo, 2 tipos de marca do Rio Grande do Sul que pouca gente percebe. Uma em linhas retas e outra com serifa. Só existe esse carimbo com serifa, que é o carimbo número 764. Então, consegui 2 exemplares, eu mostro que há essa diferença. Pará, e aí o Pará, você tem uma variedade de carimbos com ponto, sem ponto, isento de ponto, enfim. E você começa a perceber que há uma repetição no modelo, a partir do Distrito Federal. Então, esse modelo quadrado você tem também para São Paulo, Distrito Federal, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul. Então, você tem nesses 4 escritórios, tem esse padrão. E depois, a partir daqui, que são os mais raros, eu começo, que é uma droga que ficou aqui embaixo, mas não tinha como, eu começo a apresentar os dos outros estados, que são mais difíceis de encontrar e geralmente são em correspondências locais, não para correspondência posterior, mas existem algumas. Rio Grande do Norte, 2 marcas diferentes. Rio de Janeiro, Niterói, que era o estado do Rio, não é Distrito Federal. E esse é o erro que está no catálogo dele, que diz que é Rio de Janeiro, capital. Ceará, Maranhão, Paraíba, Bahia tem esses 2 exemplares, sendo que esse não é catalogado por ele, a única conhecida. E Paraná, que tem essa marca que é Censor 2, que é a única conhecida, não está catalogada. Então, tentei apresentar dessa forma, dar destaque e não misturar. Eu decidi colocar os formulários de mensagens de censores no final desse capítulo. Então, você tem diferentes formulários, que era o seguinte: quando chegava a correspondência, o conteúdo
não era permitido, era devolvido ao remetente com alguma mensagem. Ou era, então você tem esses 2 formulários com as correspondências, uma sendo devolvida, outra não, do censor do Distrito Federal. Aqui a devolução para o remetente do Escritório de Censura de São Paulo e do Rio Grande do Sul. E esse daqui é uma primeira curiosidade que pouco se expõe em censura postal, que é uma correspondência de São Paulo para os Estados Unidos com a mensagem do censor norte-americano dizendo que não é ele que mutila a correspondência e a correspondência, o interior, mutilada pelo censor. Talvez ou o censor de São Paulo ou o censor do Reino Unido, que estava no caminho. Mas um deles censurou e aqui tem o conteúdo da carta censurada. Isso é pouco demonstrado. Por isso, abdiquei de uma página, botar alguma marca para poder apresentar dessa forma em A3. Que eu acho que é importante, enfim, é um documento não postal, mas que tem uma relação. E eu encerro esse capítulo com a notícia de jornal da extinção da censura postal. E então eu começo aqui com a notícia em janeiro de 43, quando porque a censura postal, os regulamentos internacionais é dia 8 de dezembro de 42. Então, em janeiro, você começa a ter em jornais o esclarecimento como deveria os remetentes a se portar perante a correspondência, como tinha que para poder facilitar o trabalho da censura. E eu encerro com uma notícia de jornal do Correio da Manhã, dizendo a extinção da censura postal, que termina dia 16 de agosto de 45, e a gente deve lembrar que o Japão se rende em 15 de agosto. E há uma notícia de jornal que diz que o responsável, o chefe-geral de censura norte-americana, entra em contato com o diretor-geral do Correio Brasileiro, sugerindo o encerramento da censura postal. Então, encerro com a notícia e eu coloquei o mais próximo da data, que é o dia 11 de agosto de 45, uma correspondência do Escritório de São Paulo e do Escritório do Rio de Janeiro, dia 14 de agosto. E aí eu começo o terceiro capítulo, que é o menor. Eu tive que abrir mão de algumas correspondências por causa dos 5 quadros, mas eu não queria prescindir desse tema, que são as bases aéreas e navais norte-americanas no Brasil, que é considerado correspondência brasileira, mesmo sendo norte-americana, mas é postada, é remetida no território brasileiro. E eu trago aqui 6 exemplares de bases aéreas, só que eu vou falar mais à frente na minha apresentação, eu trouxe 6 exemplares de diferentes campos, que era pela numeração do APO, do Serviço Postal Militar norte-americano. Então, por exemplo, abrir mão de botar a correspondência naval, que tem um outro sistema numérico, diferente do APO. O único estudo que tem em português é do Rubem Porto, mas tem os Navy, que são a correspondência da Marinha, que eu tive que abrir mão de colocar aqui por causa do espaço. Então, se eu chegar a 8 quadros, eu vou colocar os 2, o do Exército e da Marinha. E para encerrar esse quadro, eu encerro com a correspondência de militares brasileiros em território nacional. Ou seja, são considerados ex-combatentes, são considerados, porque a gente tem que pensar que tudo é estado de guerra, e o território brasileiro estava em guerra, mesmo não tendo sido invadido. Então são militares que tinham sua censura própria, eram isentos de porte e tinham sua maneira de lidar com a correspondência própria. Tudo baseado em legislação, tanto dos Correios como do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas. Eu começo com o destacamento misto de Fernando de Noronha. No catálogo do Maifer tem várias marcas, porque havia esse destacamento e dentro tinham vários batalhões, tipos de batalhão. Então, por exemplo, tem esse aqui que não está catalogado por ele, o único conhecida, que é do quartel-general. Aí você tinha do Serviço de Saúde, que é a mais conhecida porque o filatelista que eu tive a honra de conhecê-lo, Faria Braga, que era da Máxima Filia, ele tem muita correspondência dele para a esposa. Então existem muito aí no mercado correspondência dele. Mas existiam outros batalhões lá e você tem já catalogado mais. Por exemplo, o quartel-general não tem. E aqui na última linha são correspondências isentas de porte, porque havia uma legislação específica para esses militares de isenção de porte, quando eles mandavam correspondência para a família ou entre os batalhões. Então aqui eu tenho esse exemplo da legislação de 1940, é o único conhecido, e aqui de 44, que é a segunda legislação sobre. E eu explico qual é a legislação, por quê.
E aí eu coloco exemplares da Marinha e do Exército desses carimbos e dizeres, enfim, todos diferentes um do outro. E aí eu começo o último capítulo, que são os 2 últimos quadros, que é especificamente sobre a Força Expedicionária Brasileira. E aí eu para dar uma lógica, eu fiz o primeiro quadro da FEB, correspondências do Brasil para a Itália, e o segundo, correspondências da Itália para o Brasil, para poder esmiuçar e explicar detalhadamente como funcionava esse serviço. Eu começo com um exemplar das instruções de como proceder com as correspondências. Esse caderno era dado para os militares, para os familiares. Existem 2 formatos. Existe existe um que o Rubem Porto tem na coleção, que era um panfleto aberto, diferente desse aqui, que era um caderninho. E aí eu começo com 2 correspondências da FEB, de militares da FEB, antes de irem para a Itália. Que eles já tinham, devido a essa legislação de isento de porte, eles tinham um carimbo específico e, enfim, de cada batalhão. E eu começo com 2 correspondências únicas conhecidas com essas marcas, anterior à Itália. E aqui eu começo com o Correio, a organização do Correio no Brasil. Então havia, no Brasil, os Correios Coletores Norte e Sul. O Norte é muito mais difícil de se conseguir do que o Sul, tanto correspondência do Brasil para a Itália como da Itália para o Brasil, porque havia menos nordestinos ou oriundos do Nordeste e do Norte do que pessoas do Sul e Sudeste. Isso fez muita diferença. Você tinha o Correio Coletor Sul, que chefiava todo o sistema, que era no Rio de Janeiro, na Distrito Federal, e o Correio Coletor Norte, que era em Natal. Então, carimbos com o Correio Coletor Norte são muito difíceis. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 páginas, sendo 2 correspondências do Brasil para a Itália com carimbo de censura do Correio Coletor Norte, e as outras da Itália para o Brasil com carimbo de recepção do Correio Coletor Norte. Tirei daqui devido à raridade, por isso eu dei destaque aqui a Correio Coletor Norte. São correspondências difíceis de conseguir, sim. Eu dei a sorte de conseguir um lance num leilão que tinha muitas juntas, mas eu reconheço que eu levei uns 5, 6 anos para conseguir a primeira. E depois mais 2, 3 anos para a segunda. E aí quando deu um lote assim, vamos embora. Eu consegui mais. Então para 8 quadros eu tenho mais em casa. Mas eu tive que abrir mão devido a outras coisas da FEB. Eu acho que dá. Mas é o foco. Eu acho que a coisa mais rara é o Correio Coletor Norte. É escasso, não é raro. Há essa diferença. É escasso, material escasso. E eu boto até os números aqui. Enquanto no total, no Correio Coletor Norte foram 111 mil quartas, para o Correio Coletor Sul foram 1.350.000. Então há a diferença. E aí você começa a entender o grau de escassez e de raridade. E a gente tem que pensar que correspondência do Brasil para a Itália é mais raro ainda. Porque a gente tem que partir do princípio que o Fabiano lá, ele guardou, ainda teve que trazer da Itália para cá em campo de batalha, quer dizer, enfim. Então é muito mais difícil de ter do que a correspondência que os familiares guardaram. E aí eu começo, a partir dessa página, a tratar do Correio Coletor Sul. A minha principal fonte para tratar do Correio Coletor Sul é o relatório que existe no Arquivo do Exército, no Rio de Janeiro, que vem detalhadamente. O Correio Coletor Norte, a documentação não se sabe onde está, não está no Arquivo do Exército. Na época eles não devolveram para o Correio Coletor Sul, então não se sabe muito pouco. Mas o Correio Coletor Sul eu consegui destrinchar toda a movimentação. E aí, batendo os documentos do arquivo com as correspondências, eu comecei a entender, a partir das datas, como funcionava, por que tem tal carimbo, depois por que some tal carimbo. Então tem uma correspondência da primeira semana de funcionamento do Correio Coletor Sul, de 27 de julho de 44. Depois, aí é um carimbo normal que todo mundo conhece, aí você surge com 2 carimbos específicos, um com a letra E e outro com a letra S. Por que letra E é S? Por que vermelho e preto? Aí, lendo os relatórios, você começa a entender, porque ele dava entrada no Correio Coletor Sul, recebia o carimbo E, com a letra E, ele ia para a censura, recebia a censura com a etiqueta e a marca, e quando saía da censura e era despachado para a Itália, recebia o carimbo vermelho com a letra S, entrada e saída. É algo tão lógico, mas sem ler a documentação não conseguia descobrir. E mesmo os trabalhos sobre a FEB, poucos dão esse destaque a essas peças. São carimbos difíceis de conseguir, porque isso só foi durante 3, 4, 5 meses. Então são carimbos difíceis. E é o tipo de informação que, é aquilo que eu falei, é difícil passar isso para um jurado aqui.
E se o cara não souber disso, não lê, enfim, não vai saber. E aí depois eu comecei a identificar que tinha censura civil também, junto. Mas por quê? Porque era administrado pelos militares. E aí, pelos relatórios, o chefe do Correio Coletor Sul diz o seguinte, que devido ao aumento da correspondência, eles começaram a pedir para censores civis virem trabalhar no Correio Coletor Sul. Então você começa a ter variações. Por exemplo, você tem o carimbo quando vinha de fora, você tem o carimbo da cidade que é enviado para o Correio Coletor Sul, o Correio Coletor Sul para a Itália. E não recebia carimbo lá, então você só tem carimbos aqui no Brasil. Muitos eram entregues nas sedes da Legião Brasileira de Assistência, a LBA. Então você tem correspondência com esse carimbo. Aí você começa a ver variedades. Correspondência com etiqueta de censura civil, carimbo de censor civil, etiqueta de censura civil com carimbo de censor militar. E aí você começa a perceber que... Aí eu comecei a entender, porque com o aumento da demanda eles chamaram censores civis e aí eles misturavam o material. Então, me dá, tem mais etiqueta aí, me dá aqui, eu uso aqui a civil, não tem problema. Então você começa a identificar. É uma bobeirinha, mas explica, dentro da história postal, esse detalhe. Tem essa correspondência que é a única conhecida, que é uma correspondência para general, oficial general, eram os únicos isentos de censura. Essa é a única conhecida do Brasil para a Itália. Ele recebeu esse carimbo vermelho, isento de censura, carimbo do Correio Coletor Sul, e erroneamente a pessoa botou o selo do Dia da Vitória aqui com carimbo. Ele veio de Porto Alegre, que era isento de porte, não tinha necessidade, mas talvez por um presente para o general, que é para o Cordeiro de Farias, ele botou o carimbo do Dia da Vitória, enfim. E aí foi. Mas é uma correspondência com isenção de censura. Eu não tenho nenhuma da Itália. Eu já consegui mapear 2, 4, 6 exemplares. 7, perdão. 7 exemplares de correspondência da Itália para o Brasil de oficial general, que eu já vi em revistas e em publicações e em coleções. Então eu sigo um trabalho e isso eu me foco muito no Comelli. Eu percebi que o Comelli fazia isso, o Clerman faz isso. Toda coleção que vai anota. Tem tal peça, tal coisa, e quando você publica você diz tal peça, você descreve a peça e diz onde você viu. Eu tento fazer isso com a FEB. E aí eu quando publicar um trabalho sobre isenção de porte, de censura do general, vou colocar de quem pertence, tudo isso, que é importante para você mapear a história das peças. E aí eu sempre lembro os trabalhos do Comelli, que ele fazia uma trajetória da peça, quem eram os grandes colecionadores, foram donos, quais exposições participaram, enfim. Eu tento fazer isso aqui também na FEB. Eu venho para um capítulo pouco estudado, mas conhecido, que são os telegramas sociais da FEB. Aqui tem 3 exemplares. Só conheço 7 exemplares circulados e 3 não circulados. E eu consegui localizar. Ele foi uma sugestão, eu coloco aqui, e eu já estou com material para publicar um artigo sobre. Eu consegui identificar o autor da imagem, quando foi colocado à venda nos Correios e quais as regras para uso dele. Ele foi uma sugestão da Academia Brasileira Feminina de Letras para os Correios, porque os telegramas sociais são criados em 41. E aí eu lembro a coleção de Reinaldo Macedo. Ele colocou agora na SPP, não foi na exposição que teve há pouco tempo da SPP, uma coleção só sobre os telegramas sociais. Ele tem até um exemplar. Foi o primeiro que eu vi na vida, foi o dele. E surge em 41 e em 44 elas sugerem. Então quem faz o desenho é o Manuel Morar, que já fazia os desenhos dos outros exemplares de Natal. E é nas mesmas regras e o mesmo valor. Então tenho 3 exemplares, um saído de 2 do Paraná. Não, os 3 são do Paraná, é verdade. Só que são de cidades distintas. E aí tem uns que tem carimbo de censura, outros tem carimbo de propaganda de enfermeira, um é destinado a uma enfermeira, enfim. Aí você tem... Eu coloquei devido à questão da raridade e dos usos diferentes que foi dado. Enfim, é um capítulo que ainda merece mais estudo. Com o material que eu já tenho, eu vou publicar um trabalho, até com a identificação das peças conhecidas. Eu encerro essa parte aqui com uma correspondência para a Itália, com um trecho censurado pelo censor militar e com carimbo do censor na correspondência, que é, mais uma vez, como ali se viu aqui no meio militar, a censura, e com 2 exemplares, com as últimas datas conhecidas, enfim. E eu vou para a última parte desse capítulo, que trata do Correio na Itália. No estudo, eu apresento, porque
Correio ele ficou em 1, 2, 3, 4 cidades. Ele ia se movimentando. Então, enquanto a tropa brasileira ia caminhando para outros setores da Itália, o Correio ia junto, ia mudando de cidade. Eu tentei aqui demonstrar o máximo de datas, por exemplo, 4º dia de funcionamento do Correio Regulador na Itália. E aí lá você tinha as estações postais e o Correio Regulador. O Correio Regulador gerenciava tudo isso e a estação postal ficava perto do front, do campo de batalha, recolhia a correspondência e mandava para o Correio Regulador, e o Correio Regulador era responsável por envio para o Brasil. Então eu traço aqui o Correio Regulador número 1, que eu tenho aqui o 4º dia de funcionamento, 1º dia de funcionamento na cidade de Piombino, último dia de funcionamento em Piombino, último dia do Correio Regulador em Livorno, que ele até ficou conhecido como Correio Regulador de Livorno, que foi a cidade que ele ficou mais tempo. Depois, as estações postais número 1 e número 4. E aí eu falei, pô, mas por que era número 1 e depois 1 e 4? Cadê o 2 e 3? Cadê o Correio Regulador 2? Lendo a documentação do Arquivo do Exército, aí você começa a entender. O Correio Regulador iam ser 2. O primeiro, porque a FEB era o primeiro corpo expedicionário. Então ia ter um segundo corpo expedicionário e ia ter um Correio Regulador para o segundo corpo. E a estação postal era a mesma coisa. Você tinha a primeira, que era do primeiro corpo, de campo de batalha, e o número 4 era para o pessoal em retaguarda. E o número 2 e 3 ia ser para os demais corpos de força que não chegaram a ter. Então já havia a previsão de ter 2 Correios Reguladores e 4 estações postais. Só que só existiram um Correio Regulador e 2 estações postais. Existe a número 1, eu trago 2 exemplares, com o primeiro dia de funcionamento da estação postal, dia 21 de julho de 44, ou seja, o primeiro dia de funcionamento do serviço postal na Itália, tem aqui uma correspondência com essa data. E aqui a estação postal, os 2 tipos de carimbo, o pequeno, que dura durante só 2 meses, e o carimbo grande, que dura mais tempo, que é a última data conhecida, de maio de 45. Trato da censura postal, e aqui vem algumas curiosidades. Essa daqui que eu vou destrinchar é uma com censura manuscrita. E aqui com assinatura, o censor, o oficial, ele fez um carimbo com o nome dele, ele censurava a carta e colocava o nome dele com carimbo. Aqui uma correspondência que foi do Brasil para a Itália, só que o militar ele estava hospitalizado, achavam que ele tinha morrido, não encontraram e devolvem, e tem um carimbo aqui do Correio Regulador, o destinatário não foi encontrado. Imagina a pessoa no Brasil recebendo isso, morreu. Só que meses depois ele mandou correspondência e tal. Mas enfim, existem vários é difícil encontrar esse carimbo. Aqui uma correspondência que vem do Brasil, que vem para o Brasil, e ela é reencaminhada ela vai para o Rio de Janeiro e depois é reencaminhada para as Agulhas Negras, para Resende. Usando franquia mecânica, que é a única conhecida. Aqui um cartão postal, aqui correspondência da Itália, da FEB, para o Paraguai. E aí eu comecei a identificar, no relatório, existe lá na tabela de cidades e países, existem correspondências indo para o Paraguai, então não é falsificação. Se você vê, são para o mesmo repetente todas. E aí você começa a identificar que esse Antônio Carlos Mesquita da Rocha, essa família Rocha, era de um cara Rocha que estava na Itália, mandando para o parente dele, que trabalhava no Banco do Brasil. Todas são para o Banco do Brasil, e eu conheço 4 exemplares. E todas batem. E se você pegar a documentação do Exército, bate. Existiu mesmo correspondência para o Paraguai, então não é falsificação. Eu trouxe 2 curiosidades. Uma correspondência para o soldado Aleixo Maba, que ele foi morto nos campos de batalha no Morro do Castelo, na tomada do Morro do Castelo. Essa correspondência ele manda para o tio dele 1 mês antes de ele falecer. E aí mais um cunho histórico. E abaixo uma para o Castelo Branco, que ainda era chefe do Estado-Maior da FEB. Eu sei que o Miguel tem uma outra e esse italiano Napoli tem uma outra. Eu conheço 3 para o Castelo Branco. Aqui um formulário da LBA, utilizado lá, da Cruz Vermelha norte-americana. 2 correspondências de militares da FEB não usando o correio da FEB. Uma usando o correio do Vaticano e outra usando o APO, que ele manda de um hospital para o outro, de um APO para outro, usando o envelope timbrado da FEB. Aqui vem um capítulo à parte, que é o primeiro grupo de aviação de caça, que é pouco estudado, pouco falado, mas
Eles foram depois, eles foram para a Itália só em outubro de 44, setembro de 44, eles atuam de outubro a maio, e eles tinham correio, inicialmente usam o correio da FEB, depois eles têm um correio próprio e uma censura própria. Então tenho aqui um exemplar de uma correspondência do militar do aviação de caça em treinamento no Panamá, usando o IPO, mandando para o Brasil, única conhecida. Uma correspondência do aviação de caça já na Itália, utilizando o serviço da FEB. Essa daqui, usando o próprio carimbo de censura da FAB, que era um carimbo específico, difícil, escasso demais de conseguir. E na minha apresentação eu vou falar, existem falsificações, eu vou explicar como você distingue um verdadeiro e um falso. E aqui uma correspondência mandada depois meses depois deles saírem da Itália para lá, utilizando o mesmo sistema de endereçamento para o Ministério da Aeronáutica. E a principal fonte para isso daqui são livros sobre a aviação de caça. Tem muito pouco sobre filatelier. Você tem que estudar a aviação de caça, para ler relatos de ex-combatentes para começar a entender. Aqui, essas duas folhas tratam do serviço de telegramas, que era o Expeditionary Force Message, EFM, que era um serviço específico para militares em campo de batalha, ou seja, você tinha um caderno que tinha frases feitas, exatas, isso para não ter troca de informação, a gente tem que pensar que está em estado de guerra, enfim. E aí você recebia a mensagem com 3 números, e aí a pessoa ia e traduzia com esse caderno. Então aqui tem um recibo, é um documento não postal, só tem 2 documentos não postais na coleção. É um recibo de um militar que pagou o serviço de telegramas na Itália. Um telegrama do primeiro mês de funcionamento, novembro de 44, recebido na Itália. Esse telegrama é da Itália para o Brasil, que é mais difícil conseguir. E aqui 2 formulários distintos que eu estou demonstrando os diversos carimbos que eram usados. Ele saía daqui e ia para a Itália. Quem recebia era uma das empresas, era a Cable, a Western. A Western recebia, passava para a agência do Banco do Brasil, e a agência do Banco do Brasil, na Itália, da FEB, mandava para o Correio Regulador. Então, isso tudo lendo a documentação no arquivo, e aí eu vou começar a destrinchar, aí eu falo, por que tem esse carimbo do Banco do Brasil? Aí eu fui pegar o relatório do Banco do Brasil, na FEB, da agência postal e da agência de banco, e eles dizem lá, nós tivemos esse serviço de telegramas, recebemos tal data. Aí você começa a entender. Bom, eu encerro com uma correspondência do último dia do batalhão de engenharia, em julho de 45, e uma correspondência da Itália para um tenente, logo em outubro de 45, com o fim. Encerra a coleção, enfim, demorei mais do que eu imaginava. Dessa forma, eu apresentei a coleção, e aí eu passo agora a apresentar 5 exemplos de correspondência. E eu tentei destrinchar, tentei trazer uma de cada quadro, alguns exemplos para mostrar todo o trabalho de estudo de história postal para uma carta só. Eu começo com a carta que eu divulguei no site para divulgação a promoção da palestra, que é uma correspondência da ocupação alemã na França. Aqui eu trago o texto que explica, que está na coleção, que explica a ocupação da Alemanha, que dividiu em 2 partes. Aqui é um mapa demonstrando apresentando as 2 zonas, a zona ocupada e a zona livre. E eu trago o exemplar da correspondência, que é uma correspondência do Rio de Janeiro, agosto de 40, para Landes, na França. Pagou R$ 1.200 de porte, primeiro porte para o exterior. Foi interceptada na zona livre da França, já que Landes ficava nessa faixa aqui, ocupada. Ela é interceptada e é devolvida para o Rio de Janeiro, aqui o carimbo de recepção no Rio de Janeiro. E aí, destrinchando, você tem a censura do Reino Unido, aqui a etiqueta de censura. Quando ela é interceptada na França, ela recebe essa marca postal de devolução, de correspondente dizendo que está destinada à zona ocupada e que não tem serviço de comunicação postal. E tem esse carimbo dos Estados Unidos de retorno para o remetente, serviço suspenso. Essa é a única que eu conheço, a única correspondência com essa marca postal francesa. Por isso eu dei destaque aqui e coloquei ela sozinha na página. É a única conhecida, você conhece mais com essa outra marca,
Aqui eu já vi vários exemplares de correspondência brasileira, mas com esse carimbo aqui é a única. E aí para entender isso, eu tive que ler o trabalho daquele canadense para entender essa marca, tentar descrever. Aí eu fui em livro de história da Segunda Guerra para entender por que havia zona. Então, olha quanta coisa eu tive que estudar por causa de uma peça. Eu não consigo demonstrar tudo para um jurado, mas é muitos anos de estudo. Por isso eu adorei aquela história da nota de rodapé, que eu posso botar as publicações, enfim. O próximo exemplo é que pouco se fala, mas havia campos de concentração e presos políticos, prisioneiros de guerra no Brasil. E eu trago essa correspondência aqui, que é da prisão política, presídio político de imigração que ficava aqui em São Paulo, onde hoje é o Museu da Imigração. Então, uma correspondência, eu explico aqui, com o mesmo texto que está na coleção, que quando o DOPS ele cria esse presídio para agentes do eixo, a maior parte eram pessoas que estavam em navios italianos, navios alemães, que estavam aportados aqui em Santos, por exemplo. Eles iam para esse presídio, pessoas de comunidades japonesas que iam para esse presídio, enfim, por diversos motivos. Ou eram apreendidos porque a correspondência foi censurada, e identificar, ele está mandando informação para lá. E existiam muitos. Existe uma tese de doutorado, publicada até aqui pela imprensa do estado de São Paulo, sobre os campos de concentração no Brasil nessa época. Eram mais de 20 campos de concentração. A gente tem que ter, por exemplo, em Pernambuco existia, todo mundo sabe as casas pernambucanas, mas a Tico já ouviram falar da casa pernambucana. O dono era a família Ludwig, que era alemã. Então existia lá em Pernambuco a fábrica deles de tecido, muitos funcionários alemães. Aí o DOPS cria um presídio de prisioneiros de guerra perto dessa fábrica, e essa fábrica vira campo de concentração de trabalho para esses alemães. Isso não é muito dito. Então, agora que estão surgindo trabalhos, e nesse livro existe um capítulo sobre correspondência desses presídios. E aqui eu trago uma notícia de jornal, eu acho que é do Diário da Noite, que fala do presídio de imigração. Então vamos destrinchar, está aqui. É uma correspondência da Itália para o Brasil, para esse presídio de imigração em São Paulo. Em junho de 43, ela chega aqui em novembro de 43, destinada para um prisioneiro de guerra, prisioneiro da presídio político de imigração, da imigração. E é o destrincho aqui, primeiro a censura italiana, que ele recebe em Roma. Aí, para entender que é Roma, eu comecei a ver que esse carimbo aqui, número 1, eu fui em coleções e em sites de história postal da Itália nessa época. E tem uma sociedade italiana que ela escaneia todas as coleções que participam de exposições. A Federação Italiana também está fazendo isso. Então é ótimo para estudo. E aí eu comecei a identificar que esse carimbo número 1 é da Itália. Aqui também no verso tem um número 1. E aí tem os carimbos de censura aqui também. São 3 carimbos e uma etiqueta. Depois a censura do Reino Unido, que ela passa. Chega em São Paulo, recebe censura civil, e você tem a etiqueta, o carimbo de censura civil. E esse carimbo numérico aqui, que determina foi no dia 321 desse ano que ele foi censurado. Então, se você pegar correspondência de censura civil em São Paulo, sempre você vai encontrar esse número, esse carimbo numérico. Isso quer dizer isso. Quer dizer que é aquele dia dentro daquele ano, dos 365 dias do ano. E aí você tem um carimbo dessa mala aérea específica para internos civis prisioneiros de guerra civil. Eu nesse site dessa associação de história postal italiana, eu encontrei que existem outras malas postais. Existe essa de Lisboa e Nova York, existiam outras. E essa aqui é a marca do presídio de imigração aqui de São Paulo, recebendo a correspondência censurando. Vamos lá. Próxima e eu vou apresentar essa rapidamente porque vai me ajudar a explicar a parte da aeronáutica na Segunda Guerra. São as bases aéreas navais. Aqui é uma foto do campo de Natal, que eu trouxe a correspondência. Então, a partir de 41 começam a surgir essas bases aéreas. Foram estabelecidos 7 números para bases aéreas de militares americanos aqui no Brasil. E eu trouxe esse e-mail, que só existem 3 exemplares conhecidos, 2 são com Rubem Porto, um está aqui, que era mais difícil você encontrar. Esse é um formulário de Vimeo, acho que todos devem saber o que é Vimeo, enfim,
que é muito utilizado em coleções temáticas. Aqui não tem nenhum desenho, é só correspondência. E eu destrincho aqui, você tem o número APO 604, aqui que é de Natal. Cadê na correspondência? Aqui, ó, na correspondência, endereçamento. E aqui que é isento de porte, aqui free. O carimbo aqui, o 604, está quase apagado, mas é dessa base aérea. E a censura militar específica. Preste atenção numa coisa. A correspondência, o sistema do APO de correspondência dos militares, eles colocavam o endereço original da base aérea, do APO, que era em Miami. Então você vê que eles não colocavam o endereço que eles estão no Brasil, eles falam que eles estão nos Estados Unidos e Miami. Isso é importante a gente gravar, mais pra frente eu vou te dizer por quê. Aí eu trouxe um exemplar da Força Expedicionária Brasileira, do Serviço Postal. A FEB, em agosto de 43, é decidida a criação da FEB. Eles, como eu falei, tem a primeira divisão de infantaria expedicionária, como eu falei, iam ser 2 divisões, só que só existiu uma. E eles foram 25 mil militares e ficaram de julho de 44 a setembro de 45. Eu trago aqui esse mapa, que é de uma publicação de um ex-combatente dos anos... Ele publica isso aqui nos anos 50, 60... 67, perdão. O livro dele, que é a Epopeia dos Apeninos, que ele mostra o esquema do Serviço Postal. Então, o Serviço Postal é criado oficialmente em abril de 44. E aí você tinha os Correio Regulador Norte aqui em Natal Sul, e aqui o Correio Regulador na Itália e as estações postais. Eu trago essa correspondência que foi uma que eu adquiri anos atrás e me deu tanto prazer ao estudá-la. Eu tive que ler vários livros para identificá-la. Parece uma mera carta da FEB quando a gente vê, mas tem tanta história por trás, que é o seguinte. Eu vi isso aqui na internet e fiquei, cara, essa censura manuscrita, que negócio é esse? Aí, antes de comprar, eu tenho um livro, porque você tem a lista dos militares em livros tanto do Mascarenhas de Moraes como de um Manuel Castelo Branco, que não é parente do Humberto Castelo Branco, que ele era da área de telecomunicações. Ele tem um livro sobre a FEB, que tem a lista de todos os oficiais, com os chefes de batalhão. Então isso ajuda muito, tanto esse como o livro do Mascarenhas, que tem essas listagens. E aí eu percebi que na censura civil eu identifiquei quem era o cara, identifiquei qual batalhão que ele era, por que ele assinou e batia com o número. Então vamos lá, você era uma correspondência de um soldado do 3º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria da FEB, número 303. Então o artigo que eu publiquei na revista Filatélia Brasileira identifica os números, é um documento que existe no Arquivo do Exército, os números de identificação do batalhão, e isso é importante para identificar por quê. Essa correspondência ela entra no Correio Regulador dia 13 de outubro de 44. E por que não tem um carimbo de censura? Se você vê as correspondências, por exemplo, essa daqui, não tem um carimbo de censura, porque a censura você tinha censura dos praças, que é de soldado até sargento, subtenente, e dos oficiais. Havia essa diferença. Então, sempre o praça ele é censurado primeiro no seu pelotão e depois no Correio Regulador, em alguns momentos. E você começa a identificar nas primeiras correspondências de julho de 44 que tem a assinatura do tenente tal, e não tem um carimbo. Por quê? Demorou para se fazer o carimbo. Mas, poxa, essa é de outubro de 44 já estava em julho lá. Por que essa não tem um carimbo? Aí eu tive que estudar a história desse pelotão, desse batalhão, para poder entender e localizar. Ela recebe o manuscrito porque ela foi enviada na primeira semana que o regimento de infantaria chega na Itália. Ele chega no 2º escalão da Itália, no 2º escalão da FEB. O primeiro escalão chega em julho, o segundo chega em outubro. Perdão. Então, tá aqui, ele chega em outubro e aí ele não tinha o carimbo. E aí ele assina, ele bota censura em vermelho, assina e eu identifiquei quem é o capitão. É o capitão Floriano Peixoto Correia, comandante da companhia de petrecho pesado do 3º Batalhão do 1º Regimento. Bateu a informação. Não é falsificação, não é... Então, olha quanto você tem que estudar para identificar até se a peça é falsa ou não. E aí, bateu, o cara existiu mesmo, ele comandava, ele censurou o cara, as datas batiam e depois ele é censurado também no Correio Regulador, que é esse carimbo aqui. E agora, a última peça, que é a da aviação de caça. Por quê? Como é um capítulo muito pouco estudado e existe falsificações com esse carimbo de censura, devido à sua raridade, a gente tem que ficar ligado em alguns aspectos para poder identificar a falsificação. Por isso eu trouxe esse caso. É uma correspondência de um sargento do 1º grupo, enviado para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria.
E aí, como você identificar? Primeiro, existem duas publicações muito boas para você identificar militares da versão de caça. Eu coloquei elas aqui, estão aqui. Que é do Rui Moreira Lima e do John Biles. São duas publicações que tem a listagem dos militares, como são o Sentapua, um livro, e outra sobre a aviação de caça. Então, a partir disso, você pode identificar. Então, sempre prestem atenção. Chegou uma correspondência com esse carimbo aqui de censura. Esse daqui. Olhem primeiro o remetente. O remetente é um sargento, é Jaime Sena. Aí eu fui lá, tá lá, o cara existiu, ele é sargento. Beleza. Nessa época ele estava na Itália? Estava na Itália. Pronto. Erroneamente, as pessoas quando descrevem essa carta, dizem que sempre sai do Rio de Janeiro, indo para o Rio de Janeiro. Não. Você lembra quando eu falei do sistema norte-americano de endereçamento? Eles não colocavam Miami? Somente a aeronáutica colocava o endereço como Ministério da Aeronáutica, Rua México, Rio de Janeiro. Então essa correspondência não sai do Rio de Janeiro, ela sai da Itália. Só que o método de endereçamento eles usam dos métodos norte-americanos. Então já um dado que as pessoas têm que ficar ligadas na hora de escrever e de identificar. Depois ele era censurado, aí eu tenho nesse livro do Baio, tem um depoimento de um ex-combatente que fala de um monsenhor, que era capelão deles, que era o principal censor, e ele conta como é que era a censura e tal. E aí você vê, tem aqui a censura de um tenente aviador, Renato Goulart Pereira. Aí eu fui nos livros, esse cara existiu. Pronto, dá pra matar, ele nessa época ele estava em combate. Então, essa carta é verdadeira. E você tem um carimbo. Então, o carimbo verdadeiro, ele tem 103 milímetros por 33 milímetros. É o carimbo maior. Então, sempre que bater na mão de vocês, eu estou falando até para vocês na internet. Sempre que tiver essa carta, identifique o remetente, se a censura... é sempre essa censura manuscrita, e o carimbo censura, e depois ele recebe o carimbo, a censura no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. Então, preste atenção nisso. Isso é fácil. Eu já vi em exposições, coleções, peças falsas. Eu já vi em leilões de peças falsas. Já me ofereceram peças falsas. E eu bati o olho. Para quem eu tenho mais intimidade, eu digo, isso aqui não é por isso conta toda a história. Então, sempre quando eu vou comprar uma peça dessa, eu estudo muito. Eu vou lá nos meus livros, lá na minha biblioteca. Eu tenho lá uns 20, 30 livros sobre a Segunda Guerra, mas eu sempre vou lá, vejo como é que é a história quando vou bater para poder comprar uma peça. Então, no Império tem muita falsificação? Segunda Guerra também tem, é uma pena, mas existe. Não sei porquê, mas enfim, tudo pelo dinheiro. Então tem que haver muito estudo, isso é uma coisa que o Everaldo sempre fala, antes de tudo, do que é o título, do que é o estudo. Estudei muito Segunda Guerra para poder fazer a coleção, poder comprar, como identificar, enfim. Considerações finais, finalmente, já estou terminando, estou falando demais. Estimular coleções de história postal brasileira no século XX. Eu acho que é imprescindível, ter muita coisa para se estudar, muita coisa não feita. Eu acho que Império é importante, Império ainda é a base, é o início do... O colecionismo de selo começa no Império, como também as primeiras correspondências, primeiros selos. Mas, gente, o século XX está em um século inteiro, tem coisa que só. É um material mais barato. Facilidade de estudos. Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Estão jornais lá, eu consegui muita informação com eles. Existem os arquivos, livros, tem muita coisa para estudar. Diário oficial, boletins institucionais, enfim, tem muita coisa. Muito pouco devorado. Eu aqui tive um investimento numa peça ou outra, mas tem peças aqui que são únicas que eu comprei a 99 centavos de dólar. Porque não sabe o estudo. Então, assim, é um campo aberto. Então, eu entendo, é legal. E história postal, eu estava revendo essa madrugada, o Everaldo aqui se perguntou, mas qual é o limite de história postal? Não tem limite. Eu posso fazer história postal do século XXI. Tá aí, o material tá aí, e tá ficando mais escasso. Se a gente for pensar, tá mais raro que Império, você conseguir correspondência do século XXI. Então, pode. Vai ganhar menos pontos de raridade? Vai ganhar. Tem coleções que nunca vão sair de prata grande, vermelho. Se ganhar um vermelho, fique feliz com o século XXI. Mas dá prazer. Eu tenho muito prazer com isso aqui, como eu acho que deve ter gente que tem prazer com o Correio Mor, com relações internacionais, com a França, postagem, não sei o quê. Eu tenho muito prazer com isso daqui. E cada vez eu aprendo mais.
Segundo, deve-se organizar fontes bibliográficas sobre a temática da Segunda Guerra Mundial no Brasil, com enfoque de história postal. Eu estou organizando muita coisa, eu acho que uma contribuição que eu posso dar para o grupo de estudos, por exemplo, é organizar toda a legislação que existe sobre a Segunda Guerra Mundial, para fazer uma publicação, nem que seja online aqui pela SPP. Eu não me comprometo agora, já tem coisa demais, mas assim, eu vou juntando, digitando, acho que é uma coisa que a UFPP pode contribuir. É caro um impresso? Mas a gente pode fazer publicação digital, com ISBN, coisas tão simples, em PDF, disponibilizar. Muita coisa que eu estou consultando em PDF na internet. Essa possibilidade. Segundo, incentivar apresentações e pesquisas e coleções através de seminários e encontros, juntos com exposições filatélicas. Assim, esse é um depoimento que eu vou dar. Muita gente vai não gostar do que eu vou falar, mas eu estou cansado de ir em seminário de filatelia para me ensinar como montar exposição, coleção. Eu acho que é importante, mas eu vejo algumas pessoas estudando, eu vejo algumas pessoas apresentando boas coleções e ganhando boas medalhas, só que nunca estão fazendo palestras. Talvez porque são tímidos, talvez porque não têm oportunidade. Eu vejo pessoas estudando história postal fora da filatelia. A revista Postais do Museu Postal é um bom exemplo. Existem estudos lá de história postal que ajudam as nossas coleções e que não são de filatelistas. Então, se a gente começar a pensar Brasília 2017, Colecionar 2017, vão ter seminários internacionais, ótimo. Eu vi sobre roteiros postais, eu acho muito legal. Mas se tivesse um seminário que a pessoa pudesse inscrever o seu trabalho, como vocês fazem aqui, eu não sei se eu faria uma palestra numa exposição, porque eu não sou... Alguns me conhecem, mas não sabem do meu trabalho, enfim. Vocês dão essa oportunidade. Por isso eu louvo e agradeço e parabenizo sempre. Porque é o único no Brasil que dá essa oportunidade. Então, talvez, eu já fico uma dica, o Fernando pode pegar essa link, os outros aqui, talvez no centenário da SPP, que eu acredito que vocês vão fazer uma exposição, talvez tenha um seminário aberto em inscrições. A gente tem que pensar que nos anos 30, 40, houveram congressos de filatelia que as pessoas se inscreviam com trabalhos. Roberto Tucci, entre outros nomes, apresentavam Mário de Sanctis, entre outros nomes que me vêm à cabeça agora, apresentavam trabalhos em congressos abertos. Sim, havia esses congressos. Então, passou-se um caso muito interessante entre mim e o Cerruti, com a coleção Pacelli, por exemplo. Então, assim, há essa necessidade. Antigamente se fazia, você se inscrevia no congresso e apresentava. Então, será que não é a hora de a gente acordar? E eu falo do Fernando porque ele também é do meio acadêmico, como eu, a gente tem eventos que a gente apresenta trabalho. Será que não é o momento de a gente começar a abrir, dar oportunidade a outras pessoas? E assim, as palestras não rodarem só como montar uma coleção e talvez pegar temas específicos que as pessoas passam anos estudando e apresentarem isso, depois publicar nos anais do evento. Será que não é hora de a gente começar, enfim, a mudar? Eu sei que eu vou levar muito lapada por causa disso. Mas, é a minha opinião, estou aqui aberto, enfim, não é a opinião da CPP, é minha. Divulgar as pesquisas de coleções através de publicações. Enfim, esses eventos terem as publicações dos anais, em PDF, ou impresso, ou através de suas revistas, enfim. Era isso que eu tinha que falar. Pode falar. Pode. Bom, só vou botar o muito obrigado, o meu contato, e eu estou aberto agora às perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro, Adriano Bueno dá bom dia para você, o Tony também, que é o tesoureiro aqui da SPP, mandou aqui uma mensagem de boa palestra aos amigos da SPP, Sérgio Lanzoni, que também mandou bom dia, Denis Martins, Sérgio Massorosa, mas agora a Luciana Scanapiego, ela colocou aqui, ela pediu a imagem dos carimbos, só que a imagem dos carimbos, eu expliquei que a gente vai disponibilizar depois da coleção. Sim. O Henrique pediu gentilmente para a gente aguardar a Brasília e depois a gente vai publicar toda a coleção dele. Não, a gente está com o microfone aqui. E o Adriano Bueno pediu o seu contato, porque ele falou que é neto de expedicionário e tem material postal e gostaria de estudar. E a Luciana mandou aqui também algumas perguntas. A Luciana Scanapiego. As cartas que temos são de 45. Quais são as cidades na Itália nessa época de onde saíram as correspondências? Após o final da guerra, meu avô ainda passou por algumas cidades europeias, com um exército como Paris e Lisboa. Você chegou a encontrar cartas também
de outras cidades fora da Itália, há pouco tempo foi publicado em BH um estudo sobre os descendentes italianos, que talvez foram lutar no Brasil, talvez seja interessante. Então, as principais perguntas dela aqui são: quais são as cidades na Itália nessa época de onde saíram as correspondências? E você chegou a encontrar cartas também de outras cidades fora da Itália? Luciana é uma amiga museóloga e ela é neta de correspondente. A mãe dela tem um acervo do pai, ela mora de fora e a Luciana mora em Brasília, ela vai na exposição, e a mãe vai levar essa exposição, deve ir. Bom, Luciana, respondendo a sua pergunta, deixa eu ver aqui, em 45, fica em Livorno, porque o Correio Voador começa lá em outubro de 44, fica até o dia 14 de junho de 45. E depois dessa data, volta para Pagnoli, na primeira cidade. E fica de 15 de junho até 18 de setembro de 45. Com relação à correspondência em outras cidades, eu encontrei somente do Vaticano e na coleção Nápoles, que esse cara que vai estudar agora em Brasília, na coleção dele, que está na internet, ele tem também do Vaticano e de Roma. Também tem esse outro, no caso, usando o Correio Norte-Americano, o Correio Vaticano e o Correio de Roma. São os únicos que eu conheço de outras cidades e de outros países. E assim, como é que eu identifiquei que é um italiano? Ele colocou aqui, Soldado Antônio, esqueci, não estou conseguindo ler aqui o sobrenome, o número 404, que ele era da parte, ele tinha acabado de chegar, então 404 era os militares que estavam em depósito de pessoal antes de entrar em campo de batalha. E aí ele bota o número e bota FEB. E aqui, nessa correspondência, eu identifiquei porque ele botou aqui em inglês, Brazilian Expeditionary Force, e com um envelope timbado do Ministério da Guerra, do Brasil. Assim, há de identificar dessa forma. Agora, são as únicas cidades que eu conheço, Roma, Vaticano e pelo APO. Não conheço nenhuma do exterior. Pode ter utilizando o serviço deles, porém, eu considero quando é da FEB, quando ele se identifica sendo da FEB e coloca o número do batalhão dele. Aí você pode considerar como correspondência da FEB. Mais alguma pergunta? Os presentes? Bom, gostaria de agradecer muito pela palestra do Henrique, pela brilhante palestra dele, muito conteúdo, muito estudo. Uma palestra que a gente vê que teve um esforço muito grande, não só para o levantamento do material, mas para estudar mesmo o que é cada coisa, cada peça, para se entender melhor. E agora, tendo o vídeo gravado também, a gente consegue manter esse material contigo. E como agradecimento, o Dr. Brás gentilmente conseguiu uma correspondência da FEB saindo de quartel-general, em tempo de guerra, tudo, e a gente gostaria de presentear o Henrique com a correspondência. É uma correspondência que provavelmente ele já tem, porque dificilmente a gente conseguiria alguma novidade. Na verdade, eu nem tentei, o Dr. Brás, como tem um material muito grande de Segunda Guerra, eu falei assim, não, eu vou me esforçar aqui para conseguir alguma coisa à altura da coleção do Henrique. E essa peça da FEB, então, assim, gostaríamos de te presentear com forma de agradecimento pela brilhante palestra e principalmente disponibilidade de vir aqui na SPP. Muito obrigado, Henrique. Obrigado.